Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um dia aqui, começando, dando início ao nosso segundo dia da primeira jornada Interligas de Medicina Veterinária. Antes de tudo, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os nossos parceiros, a todos que estão aqui conosco, a nós da LAPA, né? Para quem não me conhece, eu sou o presidente da LAPA, Liga Acadêmica de Pequenos Animais, aqui do Moura Lacerda. Eu me chamo Patrick. Gostaria de agradecer ao Cipinter, a GEONCO, a GEPA da Unirp, a GEPA UFJ de Jataí, a LAAC da Barão e a LAVED da Barão, que são nossos parceiros aí organizando todo o evento, né? Fazendo toda a organização para vocês aí. Gostaria também de agradecer a todos os nossos parceiros aqui que estão patrocinando, ajudando a gente nesse evento. A CAPESVET, né, o Centro de Aprimoramento Profissional e Especialidades Veterinárias, a UCBVET, a Special Dog, a Premier Pet, a Fórmula Animal, a Pirâmide Azul, a VetNew e a Oftalmo Center Vet, que hoje aqui realizando um dia muito especial para vocês. E bom, para reforçar aí alguns avisos, né, para vocês, a gente está associado também com a Clube dos Focinhos, né, a ONG Clube dos Focinhos. Quem quiser realizar alguma doação, que possa realizar essa doação, os links estão aqui de baixo, né, as informações estão todas aqui de baixo, o Instagram e as contas estão aqui de baixo. Assim como todas as contas dos palestrantes que vão apresentar hoje e de todos os parceiros estão tudo aqui embaixo, para quem quiser ter acesso e conhecer a gente. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, né, eu vou até colocar no chat daqui a pouco para vocês. Vocês colocam aqui no chat, junto com a hashtag pergunta, e na frente vocês escrevem a dúvida de vocês, para a gente localizá-la mais fácil aqui no chat e fazer conforme o andar da palestra. O certificado, a gente vai passar uma lista de presença aqui também no chat, né, junto a uma palavra-chave que vocês devem colocar nessa lista de presença. A gente só vai passar ela no final da palestra, pessoal. Então não se preocupem, fiquem tranquilos. Só quando estiver acabando a palestra, no final dela a gente passa a lista de presença e a palavra-chave. Ele vai ficar liberado por 20 minutos para vocês e dá tempo de vocês assinarem tranquilamente. Depois disso a gente tem um intervalo. Lembrando que a gente tem 10 palestras essa semana. Vocês têm que participar de pelo menos 8, assinando 8 listas de presença para estar ganhando o certificado de vocês aí. E, bom, em uma breve apresentação hoje, eu gostaria de apresentar para vocês um mega palestrante que está aqui com a gente hoje presente. Hoje é um dia muito especial para nós, né? Os dois palestrantes que estão conosco hoje foram os apoiadores que deram início, né? Incentivaram nós da Lapa no início, foram os primeiros palestrantes que a gente teve lá no início. E, bom, até hoje é uma grande admiração para todos nós. Gostaria de apresentar para vocês, então, hoje, o Dr. Fabrício Vilela Mamed, trazendo o tema, né, das 7 lições para evitar a perda visual nos animais. E em uma breve apresentação do currículo dele, ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia, realizou o mestrado em Medicina Veterinária pela Unesp de Botucatu, realizou o doutorado em Cirurgia Veterinária pela Unesp de Jaboticabal. Atualmente é sócio proprietário da Oftalmo Center Vet em Ribeirão Preto e tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em oftalmologia veterinária. Então, Fabrício, agora eu passo a palavra a você, fica à vontade, é uma honra enorme, uma felicidade gigantesca ter você aqui hoje com a gente, com tudo que você já participou e fez conosco. Então, por favor, fica à vontade e passo a palavra agora. Convite, espero poder contribuir um pouquinho com a formação da galera toda aí. Se a gente conseguir elevar um pouco o nível da régua, para mim já estou satisfeito. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns pela ousadia de fazer esse evento aí, de uma semana de evento. Então, parabéns a todos os envolvidos aí na confecção desse evento, tá? Bom, e aí a hora que a gente foi alinhar, eu e o Patrick, alinhar o conteúdo, né? Passou vários temas, vários assuntos ali, e chegamos a essa conclusão aqui, ó. 7 lições para se evitar a perda visual dos animais. Bom, é claro que teve uma influência direta minha. A ideia, assim, era perda visual. Tá bom, quais são as principais causas de perda visual? São 7. Mas, além disso, eu queria elevar o nível da régua técnico, mas também uma dosagem de reflexão para vocês refletirem um pouquinho do que a doença repercute com a gente e o que essa repercussão pode causar na sua vida pessoal. E muitas das vezes vai ter uma repercussão profissional. Então, em outras palavras, a gente vai levar o nível da régua técnico com oftalmologia e vamos trazer uma reflexão para a vida de vocês também. Por isso, das 7 lições. Então, vamos levar o nível da régua. Bora lá, essa é a minha estratégia.
Bom, o Patrick já me adiantou aí, mas a minha formação, tem uma formação sólida dentro da veterinária tradicional. Eu sou formado em veterinária desde 2020, portanto, estou aí com 21 anos de formado. Sou formado em Uberlândia. Na sequência, já ato contínuo, já fui para o mestrado, porque minha paixão era oftalmologia veterinária. Eu tive, na época da faculdade, eu tive 2 animaizinhos que perderam a visão ao longo da minha jornada de veterinário. Então, eles me conduziram para me apaixonar nesse cenário. E tem um pouco de emoção envolvida nisso, porque eles perderam a visão naquela época. E aí fui para o mestrado, então, com ênfase em oftalmologia. O meu foco era oftalmo, não era dar aula ou até mesmo, não, eu queria atender mesmo e aprender um pouco das doenças oftálmicas. E na sequência, ato contínuo, fui para o doutorado também. Então, ou seja, foi 5 anos de graduação, mais 5 anos de pós-graduação. E aí, desde 2005, 2004, por aí, eu atendo oftalmologia, mas a minha empresa mesmo, a Oftalmo Center Vet, existe há 10 anos. Porque naquela época eu não queria mais ser o único colaborador dessa ideia de atender oftalmologia veterinária. Eu queria ter outros colegas atendendo junto comigo, então a gente está nessa luta. Aqui hoje nós somos em 3 veterinários, somos um total de 11 funcionários na empresa, então a empresa gira em torno de oftalmologia veterinária. Perfeito, então só concluindo a apresentação do Patrick, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Nós vamos falar de 7 doenças. Principal delas, eu vou colocar uma ordem de preferência aí. Aqui foi aleatório, mas nós vamos falar de catarata, neoplasias intraoculares, nós vamos falar de olho seco, nós vamos falar de uveíte, glaucoma, retinopatias, que é o fundo do olho lá, doenças relacionadas ao fundo do olho, e úlcera de córnea. Essas são as 7 doenças principais que levam à perda visual. E aí eu falei, preciso colocar uma ordem cronológica. Então, eu decidi colocar em ordem cronológica o quê? Das mais comuns para menos comum. Para começar, a menos comum são as neoplasias intraoculares. Elas não são tão comuns assim, então causa perda visual, mas não é tão comum. Oi, Patrick. Tô. Opa, desculpa. Então vamos lá. Aí, aqui. Oi? Aí, beleza. Então, só para. Isso, vou ilustrar nisso aqui, ó. Vou ilustrar isso aqui. Beleza, então, o conteúdo está aqui, ó. Então, só repetindo rapidinho, vamos passar pelas doenças catarata, pelas neoplasias, pelo olho seco, pela uveíte, pelo glaucoma, retinopatia e a úlcera de córnea. Então, decidi colocar numa ordem baseado na apresentação delas no dia a dia. Qual é a doença menos comum? A menos comum são as neoplasias intraoculares. Depois, nós temos já o olho seco. O olho seco é uma doença que a gente mais atende na rotina, é a doença mais diagnosticada. No entanto, não é a que mais leva à perda visual. Depois passamos para as retinopatias, que é o descolamento de retina, por exemplo, a uveíte, inflamação intraocular, as úlceras de córnea relacionada à perfuração, depois vem o glaucoma, o glaucoma mundialmente é a segunda principal doença que causa perda visual, a primeira, sem sombra de dúvida, é a catarata. Só tem uma inversão dentro do meu serviço. Dentro do meu serviço, o glaucoma é a principal causa de perda visual. Tem uma explicação técnica para isso, então a gente vai abordar isso daqui a pouco. Então, basicamente, são essas doenças, vão seguir a ordem de acordo com a apresentação, com as causas mais comuns. Então, a primeira delas, catarata. Vamos lá, vamos falar sobre catarata. Antes disso, eu preciso alertar todo veterinário, porque tem veterinário que não sabe como que eu faço um teste para saber se o animalzinho está enxergando. Então, ou seja, preciso falar pelo menos isso. Recentemente, no início da pandemia, a gente fez uma brincadeira com os clientes em casa. Faça um teste para saber se o animalzinho está brincando. Uma vez que a gente queria levar alguma interação para dentro da casa, uma vez que todo mundo estava enclausurado dentro de casa, aí a gente fez a brincadeira do teste do labirinto, ou teste dos obstáculos. Então, é o último aí, o de baixo, que eu estou alertando vocês. Coloca alguns obstáculos no meio do caminho do cachorro. Então, chama ele para o seu lado, mas no meio do caminho coloca uma cadeira, um lixo, algum obstáculo no meio do caminho. Então, esse é o teste do labirinto, simples e fácil.
no consultório dá para você fazer, uma vez que você tem cadeira, tem mesas ali, você pode fazer essa brincadeira para saber se o animal tem uma visão. É claro que fica difícil de saber se o animal tem a visão de um dos olhos, mas dá para ter uma noção, fique atento do lado direito, fique atento do lado esquerdo, tá? Teste da bolinha de algodão. Esse é um teste que você põe o animalzinho em cima da mesa e deixa cair a bolinha de algodão e só alertando, chamando a atenção do animal para ele olhar por essa bolinha. Bolinha de algodão por quê? Não tem cheiro e não faz barulho quando pega na mesa, quando bate no chão. Então, por isso que a gente alerta que tem que ser bolinha de algodão. Alguma coisa que não tem cheiro e que também não proporciona um barulho na hora que toca no chão. E aí você deixa cair. A gente vai ver um vídeo daqui a pouco sobre isso, como que faz esse teste. E o último teste é o teste de ameaça. Ameaça, tampa um dos olhos e ameaça bater no olhinho dos animais. Os animais acima de 7 meses de idade, de 6 meses para cima, já tem uma reação de ameaça. Opa, a ameaça vai bater no meu olho. Então, filhotes, eles não têm esse reflexo tão aguçado, mas os jovens, assim, a partir de 6 meses de idade, já tem esse reflexo. Então, vamos ver na prática como é que são esses testes. Olha lá. Vocês estão vendo o vídeo ou não? Como é que tá, Patrick? Bolinha de algodão. Perfeito. Teste de ameaça. Olha lá. Ó, ameaçando bater no olhinho do animalzinho. Só toma cuidado com o excesso de vento, porque pode jogar vento. E o teste do labirinto. Aqui nós temos uma sala especial, do qual a gente controla a imagem, a luz vermelha nesse cenário, mas agora a gente colocou a luz azul. Os cones estão todos no mesmo lugar, a gente não muda, então você vê que o animalzinho enxerga legal, é o teste dos obstáculos. É claro que no consultório, como que eu faria, né? Eu faria através das cadeiras, né? Tem cadeira, a gente consegue fazer esse teste. Coloca a cadeira no meio do caminho, separa o proprietário do animalzinho, e aí pede para ele fazer, vou fazer o uso de um teste, e aí separa os dois, pede para o cliente, então, chamar, aí o animalzinho vai de encontro a ele, e aí coloca os obstáculos no meio do caminho, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer rapidamente esse teste. Apagar a luz é uma boa, faça o teste na penumbra e a presença da luz, né? Mas vamos dar sequência então, vamos entrar nas doenças. Principal causa de perda visual mundialmente falando, catarata. Felizmente, já vou trazer, eu sou sempre positivo nas minhas falas, a catarata, felizmente, ela leva uma perda visual reversível, ou seja, a gente consegue reverter o quadro. E aí que está a lição no final dessa apresentação de catarata. Catarata, primeira coisa que vocês têm que fazer, diagnosticar. E aqui está a principal dúvida do veterinário. É uma catarata ou é uma esclerose? Então, nesse paciente que está na tela, o olho direito dele, portanto, do nosso lado esquerdo, o olho direito dele tem uma esclerose. Repara que a esclerose ela é um azulzinho, um azulado, podendo ter algumas pequenas manchinhas brancas. Essas pequenas manchinhas brancas podem ser uma catarata, mas aí precisa do aparelho apropriado para saber se é ou não. Mas catarata é o olho esquerdo desse paciente, do nosso lado direito. O olho do lado direito nosso é uma catarata. Está aqui, vou até desenhar, deixa eu só usar o aqui. Aqui, uma caneta. Vamos lá. Aqui. Então, esse olhinho aqui é a catarata. Catarata clássica, uma catarata de classificação hipermatura, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O animalzinho não enxerga nada. Na verdade, ele enxerga percepção visual, ou seja, ele vê acender e apagar a luz. É dessa forma que ele enxerga nesse momento. Então, para vocês, veterinários, eu preciso primeiro diagnosticar, separar quem é quem. E as cataratas, vocês vão ver que tem várias classificações, então a gente vai ver alguns detalhes dela. Então, primeiro fez o diagnóstico de catarata, teoricamente é fácil, a gente vai lá e passa para classificação. A classificação começa a ter um grau de dificuldade, por quê? Porque a gente usa um aparelho, isso facilita muito. O aparelho magnifica a imagem para nós, uma lâmpada, uma luz especial, ela consegue ver detalhes para a gente. E aí a gente vai lá e pontua a classificação. Por que a classificação é interessante? Porque o estágio inicial de catarata, a gente não tem que fazer nada. A gente aguarda, acompanha. Bem que eu gostaria de ter alguma coisa para fazer como prevenção, mas catarata não tem colírio para tratar catarata. Catarata só tem um tratamento, que é cirúrgico. Então, ou seja, eu gostaria de ter algum colírio para prevenir,
mas não tem. Então a gente aguarda. Já a partir do segundo estágio, e aí sim começa a ser a indicação do tratamento. E aí envolve o tratamento. Então vamos ver. Vamos ver um pouquinho mais sobre o diagnóstico. Avaliação geral. Primeiro claro, o paciente, deixa eu saber como um todo do paciente. O paciente está bem, rigidamente, ele está saudável. Se vem um paciente para mim alertando que uma catarata evoluiu em 15 dias, ou seja, saiu de um olho visual para não visual em 15 dias, opa, tem alguma coisa sistêmica nesse paciente. E aí eu começo a pensar em metabolismo principalmente de glicose, e aí eu começo a suspeitar de diabetes. Catarata diabética fica branco, como nesse olho, né, o olho esquerdo desse nosso paciente fica branco, e leva a perder a visual muito rápida. Mas em quanto tempo? Começou hoje, em 15 dias perde a visão, mas nem todos os animais com diabetes vão ter catarata. 80% dos animais com diabetes vão ter catarata, mas o 80% é em até 2 anos. Em até 2 anos de existência da diabetes. Essa é a estatística mundial. Portanto, uma avaliação geral é importante para o paciente que tem diabetes, que tem catarata. Depois, vocês vão fazer o reflexo pupilar. Detalhe importante aí para nós, reflexo pupilar. Muitos veterinários usam a tão conhecida lanterna do celular, né? A lanterna do celular, qual é a desvantagem? Ela tem uma luz dispersa, ou seja, ela sai para todos os lados. Ela não foca num ponto central, e aí que está a diferença das lanternas especiais da oftalmologia. Ela é focada, ela é focal, e, portanto, o reflexo pupilar é mais assertivo para esse tipo de lanterna. Depois, observe se tem perda visual. Esse paciente da tela, se eu fizer um reflexo de ameaça, eu vou ameaçar bater, ele vai dar positivo se eu não tampar um dos olhos. Mas a partir do momento que eu tampo um dos olhos, e nesse caso, se eu tampar o olhinho da direita dele, ele enxerga pela direita, mas não enxerga pelo lado esquerdo. Então é importante fazer isolamento, ou seja, isolar um olho, fazer um, depois fazer outro, e aí chega à conclusão, tem ou não tem visão. Depois, dilatação da pupila. Aí começa um pouco da limitação do veterinário generalista. Hoje, através dos nossos caminhar, a prestação de serviço e tudo mais, a gente sabe que 0% das clínicas veterinárias tem um colírio que dilata. Então, ou seja, para que a gente dilata, né? Dilata para ver os detalhes. Para ver detalhe, a gente precisa de equipamentos. Então, aí que está a limitação. Então, a dilatação de pupila, na maioria das vezes, é feita aqui no Brasil, a maioria das vezes é feita somente pelo especialista. Mas nos Estados Unidos é uma regra nos Estados Unidos. 2 regras tem lá. Oftalmoscopia direta é obrigado toda a clínica veterinária a ter. No Brasil também é mais ou menos, mas também tem essa regra. E o segundo é a pressão intraocular. São regras dos Estados Unidos. Todo hospital, toda clínica veterinária tem que ter um aparelho de medir pressão intraocular. Perfeito. Fique à vontade para mandar dúvidas no chat, então o Patrick já comentou e ele vai me intervir aqui a hora que precisar. Então, se eu falar demais, manda lá um chatzinho, aí o Patrick vai intervir. Vamos falar de classificação de catarata. Tá aqui. Do nosso lado esquerdo superior, a incipiente é a primeira. Então, repara, vou até desenhar aqui o risquinho, que é aonde começou a catarata. Repara, é um risco, praticamente uma arranhadura. Parece uma arranhadura, né? Então tá aqui a catarata inicial. É assim que começa a catarata. Chegou nisso daqui, chegou pra gente um animalzinho nesse estágio, a gente pede um acompanhamento de 3 meses. Vamos ver se essa catarata vai evoluir. E vamos lá, desse cenário, essa catarata vai evoluir. A chance é altíssima, 80%. Quando a catarata ela é uma circular, ela bolinha, ela tende a estabilizar e ficar por um tempão, às vezes fica 2 anos. Mas as cataratas no formato de risco, elas têm uma tendência de explodir. Vou usar o termo entre parênteses, explosão. Puf, explode. E explode vira essa segunda imagem aqui do quadrante superior direito. Essa imagem, ela é a catarata imatura. É aqui que está o detalhe nosso. É aqui o melhor momento de ser indicado a cirurgia de catarata. Os melhores resultados, a gente sabe que os índices de resultados são altos, é acima de 90%. Aqui, esse paciente tem 98% de chance de sucesso. Então, o desafio nosso da especialidade é, cara, a gente precisa pegar esses animaizinhos antes dele virem a manifestar
a catarata branca, 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 que é a última catarata aqui de baixo. Então, ou seja, alerta os veterinários. Catarata, na fase inicial, é mais fácil de ser tratado. Se a gente falar nos estágios, o terceiro estágio é essa fase aqui, a fase da maturidade. É uma fase de que a gente vê o olho tudo branco, mas não consegue identificar atrás do olho, não consegue avaliar o fundo do olho. O estágio 2, que é esse estágio aqui, vou até desenhar o número 2 aqui, ó lá. Esse estágio número 2, a gente ainda consegue avaliar, depois que dilatou, a gente consegue avaliar, ainda consegue ver algumas partes do fundo de olho. O estágio 3 já não consegue ver mais nada. Eu até consigo ver um reflexo do olho, mas eu não consigo avaliar o fundo do olho, ou seja, o reflexo da área tapetal lá, que a gente vai ver lá na frente da retina. E no último estágio, que é o estágio 4 aqui, esse estágio 4 a gente não consegue avaliar de jeito nenhum o fundo de olho, mas na maioria das vezes o animal tem um reflexo de pupila interessante, bom, positivo. Então, antigamente era um indicador. O reflexo pupilar bom é sinal de que pode operar catarata. Hoje a gente sabe que não é bem por aí, mas ter o reflexo é uma obrigação. Não ter o reflexo pode ser problema. Tá? Antigamente eles falavam, não, se não tiver reflexo não opera. Hoje não, a gente opera sim, volta a enxergar, mesmo tendo a pupila não responsiva. Tá? Beleza. E agora a pergunta é, vale a pena tratar? E aí, para ter essa resposta, a gente precisa realmente encaminhar para o especialista. Por quê? Porque é lá que a gente avalia biomicroscopia, ou seja, magnificação da imagem. Eu vou aumentar o tamanho do olho através do aparelho para poder ver os detalhes desse olho, se está tudo bem com o olho. Depois, aferição da pressão intraocular. Depois, fundo de olho. É possível, não é possível? Tem casos que dá, tem casos que não dá. Mas, como item obrigatório, eletroretinografia, a gente avalia se a retina está funcionando. Essa é o exame complementar que a gente pede. Gonoscopia. Gonoscopia é um protocolo nosso da empresa, não que ele seja obrigatório universal. A ideia nossa aqui é a gente descobrir se esse animalzinho tem uma tendência de aumentar a pressão intraocular. Só resumidamente, o que esse exame, a gonoscopia, fala para mim? Ela fala se esse animalzinho tem o ângulo de drenagem do humor aquoso aumentado ou diminuído. E se tiver diminuído, a gente sabe que esse animalzinho vai ter pressão alta no pós-operatório. É uma regra. Então, a gente fazendo esse exame, a gente prevê isso. Prevendo, a gente entra com a medicação já antes da cirurgia. Para ser mais exato, um dia antes da cirurgia, a gente já entra com a medicação. E o ultrassom oftálmico, ultrassom ocular, a objetivo aqui é a gente avaliar. Avaliar se o animal tem descolamento de retina, se tem um coágulo atrás lá na retina, porque esse animalzinho às vezes, ficou 1 ano sem enxergar. E aí descobriu que existe oftalmologista, que existe tratamento para catarata, que tem um sucesso bom, aí ele decide operar. Mas ficou 1 ano sem enxergar. Nesse 1 ano, ele pode ter batido a cabeça na parede, na porta, no box do banheiro, e descolou a retina por conta disso. E aí a gente vai, se a gente fizer a cirurgia com descolamento de retina, não volta a enxergar. Então, são esses exames que dão para a gente uma acurácia, um sucesso, um índice de sucesso muito alto. Antigamente esse sucesso não era tão alto assim, porque operava com descolamento de retina, operava com coágulo atrás do olho, operava com problema de glaucoma. Então, ou seja, hoje a gente tem um poder de seleção do paciente muito mais apropriado. Hoje em dia a gente fala que a gente tem o olho na palma da mão. E para ter isso, a gente precisa desses exames. Beleza. E aí, qual que é o índice de sucesso de cirurgia de catarata? 95%. Sim, o índice de sucesso é muito alto. É alto, universal, tem literatura falando de 90% a 98%, isso é claro, de acordo com o paciente. Por exemplo, paciente com catarata diabética, o índice de sucesso é no mínimo 98%. É muito alto o índice de sucesso. O complicado do paciente diabético é o estado físico dele como um todo. É o problema da diabetes? Não é o problema no olho. O olho é só uma mera mancha que tem no olho que a gente consegue tirar facilmente. Mas o paciente clínico geral, ele tem que dominar a parte da diabetes. Então, o índice de sucesso é muito alto, mas tem que ficar de olho no paciente como um todo. Já as cataratas congênitas diminuem o índice de sucesso. Os pacientes que têm, além da catarata congênita, têm o glaucoma congênito, diminui menos ainda, vai para 80%, mas isso a gente consegue já saber previamente, e aí a gente conversa tudo com o cliente, com o proprietário.
Ah lá, tratamento cirúrgico, exclusivamente cirúrgico. E aqui tá algumas imagens durante o ato cirúrgico. Primeira imagem, a gente usa esse azul de tripã. Esse azul de tripã que a gente jogou aqui é um corante que facilita a identificação da camada, da cápsula. Então, eu vou trazer aqui a imagem para vocês. Imagina que o cristalino é uma bolinha desse formato, né? Imagina que é uma bola de futebol, do qual em volta dessa bola nós temos a cápsula e a bola de futebol tem o couro. Para fazer a cirurgia, eu preciso tirar um pedaço dessa cápsula, ou seja, do couro, para acessar o conteúdo lá dentro e tirar esse conteúdo. Esse conteúdo lá dentro, que é o branco, nada mais é do que proteínas, tá? Então, a catarata é um processo degenerativo relacionado às proteínas. E aí a gente vai lá e tira toda essa proteína de lá, do lugar, tá aqui né, nessa imagem aqui de baixo, lá, tá lá os aparelhos dentro desse olho para tirar isso. A gente não abre todo o olho para tirar. Antigamente se fazia isso. Hoje não. Hoje a gente abre apenas 2,75 milímetros. Então, é uma tampinha de caneta. É basicamente isso aqui, ó, essa caneta que a gente introduz lá dentro, que é exatamente o que dá na imagem para vocês. Através dessa microincisão, a gente tira. Então, tá aqui nessa imagem aqui, tem lá já resolvido, já tirei todo o conteúdo, a catarata, a lente está lá dentro, não está dando para ver direito, mas nessa última imagem está lá, a lente intraocular na sua posição correta, de acordo com o que o paciente já está acabando na cirurgia. Basicamente, resumidamente, é essa cirurgia de catarata. Então, ou seja, vamos falar sobre tratamento aqui. Como é que é a visão do paciente que tem catarata? Se a catarata está toda branca, o estágio 4, o estágio da hipermaturidade da catarata, o animal enxerga dessa forma. É assim que ele enxerga, completamente branco, uma mancha, um clarão branco. Então a gente fala que isso aqui é percepção visual. Ele vê movimentos de silhueta de alguma coisa assim, e se apaga a luz, ele não enxerga mais nada. Mas, se a gente fizer cirurgia de catarata, vamos lá. Com lente intraocular, o animalzinho volta a enxergar dessa forma. Ou seja, ele volta a enxergar no seu. Essa é a forma como os animais enxergam. Eles enxergam daltônicos. Vamos ver, aqui não tenho a imagem para comparar, mas a comparação embaixo é um animalzinho sem lente. Esse é um paciente que não pudemos colocar lente por causa de um problema anatômico dele. A gente optou por não colocar lente, e aí o animalzinho volta a enxergar nessa proporção. Antigamente, melhorava muito a visão dele, é claro, sem a lente, mas hoje a catarata a gente sabe que ela pode voltar. E a lente intraocular, ela evita que essa catarata volte. Então, como regra geral, tem que colocar lente intraocular para que esse animalzinho não volte à catarata. A lente é ela que vai obstruir essa evolução de que ela volte, tá? Então, a catarata não tem só indicação da focalização, mas tem indicação também para evitar que a catarata volte. Perfeito. Nesse cenário, vamos trazer a lição, já que são 7 lições. A primeira lição sobre catarata é essa. Você tem o poder de mudar a vida de alguém simplesmente pelas palavras que você fala. Por que eu pus isso? Porque isso aconteceu comigo e vem acontecendo até os dias atuais. Aconteceu comigo quando eu estava com os meus 2 cachorrinhos lá durante a faculdade. O veterinário falou para mim, por um, que era o olho seco, falou, ó, não tem o que fazer, esse animalzinho vai morrer cego. Passaram-se 1 ano e meio, 2 anos, uma outra cachorrinha minha, a Poodle, ela veio desenvolver a catarata e ele repetiu a mesma frase. Esse animalzinho não tem o que fazer, vai morrer cego. Então, isso transformou a minha vida para onde eu cheguei hoje. Então, eles me fizeram estudar e eu vi aqui na Europa, nos Estados Unidos, tinha opção terapêutica para esses pacientes. Então, e aí, agora, o que acontece hoje no dia a dia? A gente vê veterinário ainda falando, dizendo que catarata não tem o que fazer, e, na verdade, tem o que fazer sim. O índice de sucesso... Ah, não, mas o índice de sucesso é baixo. Não é baixo, não. Tenha profissionais habilitados para fazer. Não é qualquer um que faz esse tipo de cirurgia. Portanto, que eu traga essa reflexão dessa frase para a vida de vocês. Vocês, como veterinário ou como futuro veterinário, têm o poder de mudar a vida de alguém. Não pode condenar a vida de alguém através de uma fala, né, talvez, ou porque não saiba, que não está se atualizando, ou então está omitindo a informação correta. Beleza. Segunda doença mais comum que leva à perda visual. Oi, Patrick. A gente tem 2 perguntas aqui. Você quer Manda bala, manda bala. pessoal? Pronto.
A primeira pergunta é da Catilene Nunes. Tá? Desculpa se eu falei o nome errado. A pergunta dela: tem alguma idade limite para cirurgia de catarata? Excelente pergunta. 14 anos no meu serviço. Já vi serviço dizendo 12. No meu serviço é 14 anos. Beleza. Acima disso, já operei? Já. O paciente mais velho tinha 15 anos e 8 meses. Mas o paciente era perfeito. Ele é perfeito. Até 14 anos está liberado, faz o check-up, faz todos os exames prévios e tal. A partir de 14 anos, a gente estuda e conversa pessoalmente com o clínico geral. Aí a gente vai fazer mais exames complementares. A urina, por exemplo, urinálise, não é feito na rotina, não há necessidade, mas para o paciente acima de 14 anos já pede urinálise, já pede ultrassom abdominal. Então, ou seja, a idade limite são 14 anos. Dá para operar mais de 14? Dá, mas o problema não é a catarata, o problema é o estado físico do paciente como um todo. Perfeito? Qual que é a outra? Perfeito. A próxima também é dela. Ela pergunta se essa lente intraocular pode gerar algum tipo de rejeição. Tá. Hoje os estudos dizem que não. O único problema da lente intraocular é se ela se deslocar e sair do lugar. Então, para isso, durante a técnica, tem toda uma técnica para evitar, para prevenir esse tipo de coisa. Então, como rejeição, esquece, não tem. Mas tem que evitar que ela saia lá dentro, não é suturada, né? Então, ou seja, ela é implantada lá dentro e ela trava lá dentro. Ela entra dobrada, chega lá dentro, ela se abre e ela se abre com o objetivo de travar lá dentro. Então, tem toda uma técnica para isso, para evitar que ela saia do lugar. Faz uns 8, 9 anos que eu opero catarata. E aí eu te falo, só um paciente até hoje, se a gente colocou lá aí, vai dar uns 1.000 pacientes. Não chega a 1.000. Vamos colocar 800 animais que a gente operou de catarata ao longo dessa jornada de 8 anos. Então, vamos colocar aí que um paciente saiu. Saiu por quê? Coçou, manifestou alergia do colar, ficou tudo coçando. Em 2 dias de pós-operatório, ele apareceu com o olho branco, inflamado. Fui ver, a lente estava fora do lugar. Tivemos que reimplantar, tivemos que anestesiar e colocar de volta no lugar. Aí deu certo e tal. Aí tratamos a alergia e tal, e deu certo. Perfeito. O Felipe Costeira pergunta: por que não operar catarata no primeiro estágio? Porque tem chance, tem animais que não evoluem a catarata. E aí você vai pôr em risco o animalzinho que tem visão, ele não tem perda visual, ele só começa a manifestar perda visual a partir do terceiro estágio. O segundo estágio ele ainda se vira nos 30, tá? Ele tem uma perda visual de 30, 40%. Então, o primeiro estágio não chega nem a 5% de perda visual. Então, o animal enxerga. E aí você vai colocar em risco a vida do paciente por conta da anestesia, e o índice de sucesso não é 100% garantido. Então, ou seja, não, a gente joga para a segunda etapa. A partir da segunda, a gente sabe, é regra, vai evoluir. No prazo máximo de 2 anos, esse animal não enxerga mais nada e chegou no quinto estágio, que eu nem postei para vocês. O quinto estágio seria o quarto estágio da catarata, branca, 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 mas com efeitos colaterais, ou seja, glaucoma, subluxação do cristalino e tudo mais, que é o quinto estágio. Em 2 anos, o animal evolui para esse estágio. Então, ou seja, primeiro estágio, aguarda, acompanha 3 meses de acompanhamento, retorno em 3 meses. Retorno não, acompanhamento em 3 meses. Não deu nada, não evoluiu, aumenta para 6 meses o acompanhamento, mas instrui o cliente, orienta o cliente. Feito? Beleza? Glaucoma. Vamos falar um pouquinho de glaucoma, então. Vamos lá. Sinais clínicos do glaucoma. Separei para vocês alguns aqui para a gente discutir, colocar em evidências aqui. Primeiro deles, hiperemia conjuntival. O que é isso? É o tão falado olho vermelho. Olho vermelho na oftalmologia é como a febre para o clínico geral. Tudo leva a olho vermelho. O glaucoma não é diferente, leva a olho vermelho. Um detalhezinho é que tem esses vasos mais engurgitados, ele tem esses vasinhos aqui um pouco mais engurgitados. Então, se tiver um só, tudo bem, beleza, não faz nada. Mas quando tem vários, e aí você já fala, opa, tem coisa errada no meio do caminho, tá? Então, esse é o primeiro sinal. Segundo sinal para nós, bulfitalmia. O que é a bulfitalmia? Bulfitalmia nada mais é do que esse aumento de volume do globo ocular. O olho gigante. Esse paciente estava assim há 1 ano, né? Ou seja, há 1 ano tinha glaucoma, beleza, fica assim mesmo. E aí chegou pra gente assim, falou, não, vamos tratar.
A gente fez um tratamento, eu acho que tá lá no glaucoma, lá não. Ah, daqui a pouco eu vou mostrar a foto dele de novo para vocês. Então, aumento de volume. O detalhe desse aumento de volume do olho é que aqui a chance de voltar a enxergar é remota, é muito remota. E aí vai meu único pessimismo da noite. Meu único pessimismo diz o seguinte: glaucoma é uma doença irreversível para a visão. Uma vez instalada o glaucoma e perdeu a visão, a gente não consegue recuperar. Então a gente tem horas, 30 horas para ser mais exato, para a gente conseguir reverter a visão desse paciente. Beleza. Outro sinal clínico, edema de córnea. O que é isso? Olho branco. O olho branco é também glaucoma. Então, notou a presença de olho branco, já se atende provável diagnóstico glaucoma, dependendo da raça, dependendo de alguns detalhes. Então, o edema de córnea também causa, esse olho branco também é causado por outras doenças, a uveíte, a úlcera de córnea, mas o glaucoma também está dentro deles. Agora, um detalhe, midríase. Se vocês estão vendo midríase, ó, aumenta de volume, olho branco, midríase, opa, ali tem glaucoma no meio. Por quê? Úlcera de córnea que deixa o olho branco não causa midríase, causa miose. Uveíte não causa midríase, causa miose. Então, ou seja, a midríase para mim já é um indicativo clássico de glaucoma. E o último, opa, peraí que a câmera de vocês, opa, aqui. É que aqui, deixa eu colocar no cantinho aqui, vai. Aí, pronto, tirei. O último, pio intraocular, ou seja, pressão intraocular elevada. É claro que ter um aparelho desse não é qualquer um, e a gente sabe isso, né, como regra geral. Clínico geral não tem esse aparelho. Eu conheço uma clínica veterinária aqui em Ribeirão Preto que tem esse aparelho. A pessoa gostava de oftalmo, mas abandonou no meio do caminho aí. Então ele ficou com esse aparelho. É a única clínica que tem um aparelho desse que mede a pressão. Mas como é que vocês vão fazer então sem o aparelho? Opa, é digitalmente. Vai lá e aperta o olho. Sinta a dor, a firmeza com que você está apertando. E vai lá e compara com o outro olho do animal. E se os dois olhos estiverem afetados, compara com o seu, porque a pressão nossa é semelhante. O que você tem que destacar? Nós temos aqui uma pele que é mais fininha do que a pele dos animais. E é claro que eles têm os pelos. Então, ou seja, o ideal é comparar no mesmo animalzinho um lado e o outro lado. Dar uma ideia para vocês. E a última, e essa aqui é clássica, patognomônica para glaucoma, são esses riscos brancos que tem na superfície do olho. Isso aí chama ruptura de DCM. É a membrana de DCM, uma das camadas da córnea, que se rompe e aí ela forma esses riscos brancos. Esses riscos brancos vai ficar para o resto da vida, assim, desse formato, tá? Então, isso aqui é clássico. Esses pacientes que têm ruptura de DCM, também a chance de voltar a enxergar é baixa, tá? Olha lá, uma vez visto todos eles, perfeito. Diagnóstico especializado. O que o especialista tem uma obrigação de fazer na região de vocês? Olha lá, uma avaliação detalhada dos olhos. Para isso eu preciso biomicroscopia, aferir a pressão intraocular, aferir a gonioscopia, ver se o ângulo de drenagem está adequado ou não, e oftalmoscopia, que é o fundo do olho. A partir do fundo do olho, por exemplo, como é que eu faço para antever se o animal vai ter glaucoma ou não? Duas formas. A gonioscopia, que é o número 2 aí, é uma forma de você prever. E o outro, inclusive na medicina humana, eles fazem isso muito bem, na veterinária ainda não, até nós, os especialistas, não fazemos muito bem ainda. É o último, a oftalmoscopia, o número 5. O fundo de olho na medicina humana é o padrão-chave para prever se o animal, se a pessoa vai ter glaucoma. No nosso cenário, não é bem assim, porque as lesões ali não são tão clássicas. O que a gente tenta focar, então, é se o animal tem uma predisposição através do ângulo de drenagem e a pressão, a gonioscopia. Desculpa, eu falei errado, eu falei o número 2, mas não. O que eu falei no número 2 é a gonioscopia, que é o número 4 aí. Então, se a gente quiser antever se o animal vai ter ou não, são os dois últimos exames, o número 4 e o número 5, gonioscopia e oftalmoscopia. Beleza. Tratamento do glaucoma. Basicamente, existe o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Tratamento clínico. Vamos entender um pouquinho do glaucoma. O glaucoma nada mais é do que o aumento da pressão.
Aliás, dentro da definição de glaucoma, está lá o aumento da pressão intraocular. Vamos lá, vamos falar de definição de glaucoma. O glaucoma é uma neuropatia óptica, ou seja, começa um problema no nervo, na retina, no nervo óptico, que tende à elevação da pressão intraocular. Essa é a definição mais moderna de glaucoma. Então, já que tem uma tendência de aumentar a pressão, então vamos tratar, porque o único tratamento que tem, né, efetivo é realmente controlar a pressão. Os outros tratamentos que têm estudos são os neuroprotetores, que são medicamentos que protegem para não destruir o nervo. Mas corticoide, por exemplo, é um deles. Tem outras vitaminas, antioxidantes e tudo mais, mas tudo ainda em pesquisas. Bom, já que eu tenho colírio que faz isso, o que o colírio faz? Diminui a pressão intraocular. Como? Ele diminui a produção do líquido que preenche o olho, dessa forma diminui a pressão, ou até mesmo ele aumenta a drenagem, a eliminação desse líquido que preenche o olho. Que líquido é esse? O humor aquoso. Portanto, esse líquido que preenche a parte da frente dos olhos, que é a câmara anterior, ele é que a gente consegue controlar através dos colírios. O exemplo clássico que eu coloquei aqui é a dorzolamida e o timolol. Dorzolamida, os dois diminuem a produção do humor aquoso. E esses dois os primeiros dois colírios que eu entro para qualquer glaucoma. É obrigatório ter eles. Os outros colírios, para vocês terem uma ideia, tem mais de 20 tipos de colírios para glaucoma. Os outros colírios têm seus efeitos colaterais. Então, tem casos que a gente usa, tem casos que não usa. Esses dois é uma regra que a gente usa, assim, em todos os animais, seja gato ou cachorro. É claro que cavalo também, tá? Mas o gato e cachorro, principalmente, que tem essas doenças, a gente usa bastante esses dois colírios. Então, como o tempo é curto, eu vou deixar como regra geral, aprenda vocês. Tratamento de glaucoma são esses dois colírios. Top, 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 vocês estão fazendo a coisa certa. E o injetável? O injetável só tem indicação para o glaucoma agudo. Somente aqueles casos que o cliente fala para você, ontem estava tudo bem com o olho, hoje ele amanheceu com o olho branco, irritado, aumentado de volume, com perda visual, com todos os sinais clínicos do olho vermelho, né? Ah, beleza, então é agudo? Então vamos fazer manitol na veia. Manitol, de 1 a 2 gramas por quilo na via endovenosa. O que ele faz, o manitol? Ele elimina líquido do espaço atrás do olho, ou seja, do vítreo. Ele tira líquido de lá. Então a gente usa isso como rotina para tratar o glaucoma agudo. Agora, cirurgias existem? Existem. Existe uma válvula, que é o exemplo da imagem aqui. Vamos lá desenhar. Olha a válvula lá dentro do olho. Está aqui, ó. Essa é a válvula que está lá dentro. O que essa válvula faz? Ela abre e fecha de acordo com a pressão. A pressão está alta, ela abre, e com isso sai o líquido intraocular. A pressão está baixa, ela fecha. Abaixo de 18, ela fecha e mantém o líquido instável, né? Ah, mas vamos colocar a válvula desde o começo do tratamento? Não, porque a válvula não é tão segura assim. Ela entope, ela tem os seus efeitos colaterais, ela tem seus problemas ali. Então, sempre glaucoma dê preferência para o tratamento clínico. Ah, não está dando certo, o animal tem visão, mas o colírio não está dando certo, aí sim a gente vai para cirurgias, a válvula é uma delas. As outras cirurgias chama-se ciclofotocoagulação, ou seja, eu vou destruir o tecido que produz o humor aquoso, o líquido que preenche o olho. Eu vou diminuir a produção. A válvula faz eu eliminar esse excesso de líquido. E essa outra técnica diminui a produção. Gera muita inflamação, uveíte pós-operatória, então tudo tem prós e contra. Eu, particularmente, uso na minha rotina a válvula como implantação da válvula. Mas tem vários casos, no Brasil ainda não, mas lá fora tem vários que usam a ciclofotocoagulação como uma prioridade. Beleza. Agora nós temos os pacientes que não enxergam. Tratamento cirúrgico para o glaucoma sem visão. Quais são as opções? E por incrível que pareça, muitos dos veterinários fazem o quê? A retirada do olho, a enucleação, que está aqui esse cenário, o animalzinho tira o olho por conta do glaucoma. Mas nós temos alternativas, nós temos uma prótese. Então, por exemplo, esse animalzinho, a Akita, tem Chow-chow, desculpa. O Chow-chow tem glaucoma congênito. Eu peguei esse animalzinho quando ele tinha 2 anos de idade, identifiquei o glaucoma congênito. Com o passar dos anos, ele foi perder o último olho dele com 8 anos de idade.
e aí a gente optou por colocar uma prótese no olho, depois fomos lá e colocando uma prótese no outro olho. O que é essa prótese? Né? Nada mais é do que uma esfera de silicone que a gente coloca intraocular, lá dentro do olho, e fecha. Vive assim para o resto da vida. Eu tenho pacientes, até virou minha amiga hoje, a Jaqueline, ela tem um paciente que tem há 10 anos uma prótese intraocular, uma shih tzuzinha que brigou, machucou o olho, não teve jeito, perdeu a visão, e aí a gente pôs a prótese. Então, ou seja, a prótese é muito bem-vinda para os animais. Agora, esse paciente que a gente viu lá atrás, olha o que a gente fez de cirurgia, olha o outro olho. Isso aqui, o que a gente fez? Ablação química do corpo ciliar. Olha lá, a gente fez essa técnica aqui, ó. Fez a técnica do quê? A gente injeta nossa, fugiu o nome. Antibiótico. Nossa, fugiu o nome, daqui a pouco vai ver. A gente injeta o antibiótico lá dentro, ele vai gentamicina. Ele injeta gentamicina intraocular, ele destrói o humor aquoso, e dessa forma a gente tem a redução do olho. O olho vai murchar, praticamente. Perfeito. Glaucoma, pessimismo, principal caso de perda visual na nossa empresa aqui em Ribeirão. Tratamento. Aqui que estão os problemas. O tratamento tem que ser rápido e agressivo. O meu papel nada mais é do que orientar os clínicos gerais para identificar a glaucoma nos estágios iniciais. Quanto mais rápido for o tratamento, melhores são os resultados. O prognóstico, nesse cenário, é de reservada a desfavorável. A literatura mundial fala que, uma vez diagnosticado glaucoma hoje, em 2 anos ele perde a visão. Independente se tiver acompanhamento do especialista ou não. Sem especialista, perde em 1 semana a visão. Com o especialista, perde em 2 anos. Então, ou seja, colírio, cirurgia, é um paciente para o resto da vida que vai ter que ser monitorado aí semestralmente. Se estiver tudo bem, semestralmente. Mas se estiver oscilando, a cada 2 meses a gente faz acompanhamento. Perfeito. Vamos aprender com a reflexão do glaucoma? Por mais difícil que as coisas possam parecer, acredite, são apenas difíceis, não impossíveis. Então, tá aí a parte do pessimismo e do otimismo. Cara, nossa vida é bem por aí. Nossa vida se parece difícil, desafiadora. Recentemente tive uma conversa no meu sócio, e aí eu falei para ele, cara, empreender é isso, a gente tem que aprender a sofrer, aprender as dores. Dói o quê? Dói crescer. Dói ser veterinário, dói se tornar um especialista veterinário, dói muito porque tem que ficar estudando, é chato, né? Ou seja, então tudo na vida dói para você poder se desenvolver. Mas acredite, as coisas vão melhorar. Dúvidas por aí? Como é que tá aí, Patrick? Vamos lá. Como é que nós estamos no tempo aí? Estamos estourando. A partir de agora começa a ser um pouco mais rápido, mas vamos deixar as perguntas para depois, pode ser? Então tá, eu vou deixar, senão estou vendo aqui, eu tenho 10 minutos, isso aqui vai demorar uns 15, 20 minutos. Mas vamos lá. Complicações. Bom, vamos falar de úlcera. Então, a úlcera é a terceira principal causa de perda visual. Para ser mais exato, perfurações. Por que acontece isso? 3 dias. Em 3 dias acontecem as complicações. Quais são essas complicações? 3 complicações. Automutilação. O próprio animal se coça. Então aí a gente fala, põe o colar protetor nos casos de úlcera. Todo proprietário, aí chega em casa, o proprietário fica com dó e tira. Então é uma das principais complicações. Mas tem outras. Infecção. Então, como regra geral, já com tratamento, toda úlcera, 100% delas tem que usar antibiótico tópico. Porque a infecção, a bactéria que tem aqui mesmo, no pelo do animalzinho, ela que vai infeccionar e vai complicar. E outra coisa, toda reação inflamatória nos olhos atrapalha a cicatrização da córnea ou até mesmo destrói a córnea. Em outras palavras, as células inflamatórias destroem a córnea. Em altas concentrações, essas células inflamatórias destroem a córnea. Então, a gente tem que saber monitorar essa inflamação. Tudo que é em excesso acaba sendo ruim. É a mesma coisa para as vitaminas que a gente ingere no nosso dia a dia. Tome cuidado. E aí eu alerto a questão de 3 dias. Nós temos 3 dias para intervir com esse paciente. Se não melhorou em 3 dias, encaminhe o quanto antes para o especialista. Eu mesmo tenho alguns pacientes com úlcera de córnea que eu peço. Eu tenho dúvida se vai evoluir bem. Eu preciso retorno em 3 dias para ver a evolução desse paciente. Perfeito.
Olha lá, o exemplo clássico. O proprietário mandou essa foto para a gente via WhatsApp, dizendo, tem uma manchinha, o animal está se coçando, tá ali, mas tem uma pequena remelinha e tal. É? Traz para a gente, porque eu acho que é uma situação delicada, precisa ser avaliada. Ele não trouxe, e olha que a evolução dele em 3 dias. É claro que é Shih Tzu tem uma predisposição maior, uma das explicações é o próprio pelo do paciente, o pelo do paciente é contaminado. Então, aqui na segunda imagem, aí, nós estamos já tosados, esse animalzinho está entrando em cirurgia. Em 3 dias de evolução, sem tratamento nenhum, o cliente deixou, chegou nesse ponto. E evolui muito rápido. O Shih Tzu evolui mais rápido do que os vira-latas, tá? Mas, como regra geral, as úlceras têm que ser manejadas o quanto antes. É considerado emergência oftálmica. E agora vai aí, anota o diagnóstico de úlcera, porque úlcera de córnea é o que mais o veterinário atende no dia a dia dele. Vamos lá, como diagnóstico, sinais clínicos, a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Eu vou mostrar várias imagens sobre isso. Fluoresceína, aí vou trazer uma estatística, 60% das clínicas veterinárias têm esse teste de fluoresceína. Agora, até hoje, eu não sei por que 40% não tem esse teste. Porque olha lá, esse paciente ali embaixo chegou com diagnóstico prévio de conjuntivite pelo clínico geral, fiz o corante, tá lá, úlcera. Acabou o diagnóstico completamente errado do colega de conjuntivite, e não é úlcera de córnea, conjuntivite se trata com corticoide. Corticoide e úlcera não andam bem. Então, ou seja, tá ali, fácil, simples e objetivo. Fluoresceína, a minha campanha é que todas as clínicas tenham fluoresceína. Outra, lâmpada de fenda. Lâmpada com filtro azul. Nada mais é do que uma luz azul. Ela intensifica, porque tem detalhes, tem as úlcerazinhas que é arranhadura, por exemplo, que é pequenininha, às vezes fica difícil de ver. Quando se mistura com a secreção fica verde também. Então, a fluoresceína cora a secreção e parece que é uma úlcera. Aí você tem que limpar, você tem que piscar o olho para tirar essa remela. Então, quando você tem uma lâmpada de filtro azul, facilita bastante. Então, para o seu diagnóstico, o ideal é você ter essas ferramentas na clínica. Sinais clínicos, vamos falar sobre eles. Separei alguns deles aqui. O primeiro deles, blefarospasmo, ou seja, o animalzinho com o olho fechado. O olho desconfortável, com dor. Muitas das vezes o próprio animalzinho está se coçando. Então, blefarospasmo nada mais é do que o animalzinho ficando com o olho fechado, incomodado. Secreção. Então, essa mesma imagem eu trouxe aqui. Nesse canto aqui tem uma secreção, ó. Tem uma secreção aqui nesse cantinho, né? A presença de secreção pode ser várias coisas, a úlcera é uma delas. Quanto mais contaminada, mais purulenta ela fica. Outra, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Opa. Aqui. Aí. Beleza. Outra, coceira. O animalzinho está se coçando. Então, olha lá, está tentando se movimentar, coçando. Isso é um dos indicativos por telefone que eu falo, esse animalzinho tem úlcera de córnea, porque a úlcera de córnea coça mesmo. A sensação que o animal tem é como se tivesse corpo estranho. Outro sinal. Outros dois. Hiperemia conjuntival, ou seja, olho vermelho. Então, aqui no canto, a gente nota a presença do olho vermelho. Opa, tirei aqui, deixa eu só pegar ela aqui de novo. Então, aqui nesse cantinho, nós temos a hiperemia conjuntival e o edema de córnea. O edema de córnea é essa mancha branca. Mancha branca nos olhos, o olho inteiro. Pode estar inteiro ou pode estar só no local da ferida. E o último, sinal clínico, neovasos corneais. Ou seja, tem esses vasinhos aqui, ó. Olha lá, esses vasinhos, ó. Então, eles aqui estão me indicando, ó, tem alguma coisa na ponta desse vaso aqui, ó. Tem alguma coisa nessa região aqui, ó. Então, ou seja, a presença de neovasos também é indicativo de úlcera de córnea. Se a gente aprofundar um pouco mais nos sinais clínicos, a gente tem que destacar a profundidade e a extensão da ferida. Como regra geral, se você está vendo um buraco no olho, está aqui um buraco, é uma úlcera grave. Aqui um buraquinho, é uma úlcera grave, mas a extensão não é tão grave. Então, esse paciente de cá, eu consigo tratar com colírio. Esse paciente de cá, do nossa direita, eu não consigo só com colírio, eu tenho que indicar cirurgia. Então, a profundidade e a extensão são um dos indicadores de cirurgia para mim.
Esse paciente embaixo aqui, nesse lado de cá, a gente tem uma úlcera profunda e extensa. Eu preciso intervir cirurgicamente. E aqui já praticamente tomou o olho todo. A úlcera está no olho todo e, inclusive, tem uma infecção no meio dela aqui, um abscesso corneal. Situação bem delicada para esse paciente que tem que entrar em cirurgia o quanto antes. Como tratamento, então, vamos lá. Tem alguns degraus que a gente precisa subir nessa determinação. Primeiro, o que vai determinar o degrau? Quanto que você vai subir para atingir o posto maior? É o quanto que o cliente está disposto a te ajudar. O quanto que o cliente está disposto a empingar colírio, enquanto que o cliente está disposto a colocar o colar protetor, o quanto que o cliente está disposto a te pagar pela cirurgia. Então, são esses os indicadores aqui do sucesso. Colar protetor é o primeiro degrau. Segundo degrau são os antibióticos, como regra geral. Terceiro degrau, vou colocar como cicatrizantes. E aí nós temos aquele soro, o soro fetal bovino é um exemplo, mas o soro de cachorro, o soro de cavalo, a acetilcisteína, a misturinha dela, o EDTA, colírio, a base de EDTA, são esses os cicatrizantes. No slide eu coloco cada um exemplos clássicos que a gente usa de antibiótico, então toma nota deles aí. Lente de contato é uma alternativa terapêutica, sim. A lente de contato se compara ao flap de terceira pálpebra, a gente vai ver ele daqui a pouco. E por último de todos, a cirurgia. Aqui que está o sucesso, o índice, o êxito seu de tratamento. E aí eu ponho em xeque-mate o meu cliente. O quanto que ele está disposto a me ajudar a ter o sucesso terapêutico. Então, é esse o cenário que a gente tem que avaliar. Em falando de cirurgia, quais são os 3 pilares importantíssimos para tomar a decisão? Primeiro pilar, proteção. Eu preciso proteger essa ferida? Segundo pilar, vascularização. Eu preciso colocar um vaso sanguíneo em cima dessa ferida? Terceiro pilar, preenchimento. Eu preciso preencher aquele buraco da córnea? Então, esses são os critérios principais. Tem alguns outros no meio, mas eu trouxe à tona para vocês. E aí eu me deparo com uma úlcera linear. Uma úlcera que foi uma arranhadura de um gato que está tendo extravasamento de conteúdo. Aqui dentro das técnicas cirúrgicas, qual eu vou usar? Então, para isso, vamos conhecer quais são as técnicas. Primeira técnica clássica, flap de terceira pálpebra. Ou seja, eu vou fechar esse olhinho com uma forma de proteger. O flap de terceira pálpebra, assim como a lente de contato, eles apenas protegem a superfície ocular. Segundo, a sutura linear. Então, tá aqui uma sutura. Esse paciente à nossa direita, eu faria uma sutura linear, uma vez que foi uma incisão, foi uma ruptura de córnea por uma arranhadura de um gato. Então, decidimos operar esse paciente e fizemos realmente a sutura linear. Eu precisava de vaso sanguíneo? Não precisava de nada, não precisava de preenchimento, nada. Eu precisava só tampar o que estava extravasando ali. Recobrimento conjuntival. E aqui tem esse exemplo aqui, que é o pedículo. Ou seja, eu coloco uma conjuntiva em cima da ferida. Eu coloco ela ali porque eu estou precisando de vasos sanguíneos para colocar naquela ferida, para ela cicatrizar mais rápido. Então, além de eu proteger, eu levo vasos sanguíneos. Transposição córneo-conjuntival, que é essa técnica aqui, ó. Transposição córneo-conjuntival. O que é isso? Basicamente, eu deslizo a conjuntiva e a córnea que estavam boas. Então, nós temos uma ferida, eu disseco essa região e deslizo sobre a ferida e suturo, protegendo a ferida, tampando a ferida. E esse tecido é um tecido bom, que eu coloco em cima da ferida ali, que era o tecido que já nem tem mais tecido ali. Portanto, são essas técnicas. E a última, que é a mais moderna, nem todos os especialistas fazem, que é isso aqui, ó, transplante de córnea. Pode ser córnea congelada, pode ser córnea conservada e pode ser córnea desidratada. Hoje já tem empresas que vendem córnea desidratada, a córnea de porco. Córnea de porco desidratada, que eles comercializam isso no mercado. Os chineses que produzem essa córnea hoje, só eles têm essa tecnologia. E, portanto, são essas técnicas.
Baseado nelas, eu determino, baseado na ferida, eu determino qual delas eu vou usar. Todas têm prós e contras. Por exemplo, o flap de terceira, ela tampa a ferida. Eu não vou ver mais nada ao longo dos próximos 15 dias, que é preconizada a retirada desses pontos. Então, durante 15 dias, tá lá e eu não sei o que está acontecendo. Eu costumo falar isso quando a minha faxineira vem em casa. Ó, você está levantando o tapete e colocando a sujeira embaixo do tapete e está tampando. Eu não estou vendo mais nada. Então, basicamente, é isso. Tem indicações? Tem restritas indicações, não é tão oba-oba. Não, faz flap que melhora. Não é bem por aí. Todas têm suas contraindicações aqui, a gente não tem tempo suficiente, é só para dar um gostinho para vocês de querer mais, né? Vamos lá, reflexão das úlceras de córnea, essa é uma das principais reflexões, e está aqui o autor dele, nosso professor Cortella, excelente pessoa. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, se o seu cliente tem condições de te dar apenas o valor do colar protetor, use o colar protetor como um tratamento. Se o seu cliente tem condições de comprar colírio, prescreva os colírios apropriados. Se você tem condições de fazer microcirurgia, vai lá e faça o seu melhor nas condições que você tem. Então, a reflexão das úlceras de córnea traz isso para a sua vida. Faça você o seu melhor nas condições que você tem hoje, porque senão você faria coisa melhor. Eu tenho certeza disso. Próximo, vamos lá. Quarta doença, a uveíte. A uveíte, ela é um processo inflamatório intraocular. Basicamente é isso. Como eu defino essa para o cliente, eu falo para ela, seu animalzinho tem uveíte, eles, nossa, até assusta com esse nome. Então a gente fala o quê? Tem uma inflamação intraocular. Quais são os sinais da uveíte? Vamos lá, primeiro sinal, blefarospasmo, ou seja, o animalzinho fica com o olho fechadinho, fica incomodado. Segundo sinal, hiperemia e miose, olho vermelho, hiperemia conjuntival, junto com miose, ou seja, pupila contraída. Quarto sinal clínico, edema de córnea, de novo, olho branco. Olho branco aparece, né, também nas uveites, então tá lá um paciente com olho branco. O edema de córnea é isso. Rubiose iridis, o que é isso? Mancha vermelha na íris. A hora que você vê uma mancha vermelha dentro dos olhos, opa, tá na íris. Se tá na íris, tem uma uveíte instalada nesse paciente. E esse paciente, em especial, linfoma, um gatinho com linfoma. Ifema. Ifema nada mais é do que sangramento intraocular. Sangue dentro dos olhos. Por último, hipópio. Hipópio nada mais é do que pus dentro do olho. Eu estou vendo uma mancha branca, um pus lá dentro dos olhos. É uveíte. Então, esses sinais clínicos são clássicos no nosso dia a dia. Tem mais sinais clínicos, mas se vocês pegarem qualquer um desses, já é assertivamente a uveíte. Então, fique atento nesses cenários. Tratamento de uveíte. Eu preciso tratar a doença desencadeante. Então, uma vez que eu diagnostico uveíte, eu preciso achar a doença desencadeante. Uveíte, assim como úlcera de córnea, precisa ser 2 diagnósticos. A uveíte e a úlcera é o primeiro diagnóstico. O segundo diagnóstico é quem causou essas doenças. A uveíte, doença do carrapato, linfoma, são os exemplos clássicos. Blastomicose, metabólica, diabetes causa, né? A presença de vírus, né? Uma uveíte de origem viral, principalmente nos felinos. Então, ou seja, eu preciso fazer um check-up nesse paciente. Preciso fazer exame de sangue, ultrassom, dependendo dos casos, eles vão direcionando para onde eu tenho que identificar o problema. Então, primeiro, tratar a causa desencadeante. Segundo, anti-inflamatórios, sejam eles não esteroidais, corticoides. Então, basicamente, são eles que vão tratar o uveíte. A uveíte é consequência de um problema. E quem trata o uveíte é anti-inflamatórios. Então, eu associo, sim, na forma tópica, não esteroidal com corticoide. E, por último de todos, eu tiro a dor do paciente, porque tem muita fotofobia. E, para eu tirar a dor, eu uso os midriáticos, a atropina, por exemplo. Então, eu combino esses 3 medicamentos. Eu tenho que usar antibiótico? Topicamente, é facultativo. Tem casos que sim, tem casos que não. Depende. Na maioria das vezes só tem inflamação. Então, o antibiótico ali não é bem-vindo. Não é bem-vindo, não. Não precisa. Agora, sistemicamente, depende da doença desencadeante. Se for doença carrapato,
é claro que você vai precisar fazer o uso de doxiciclina. Se for linfoma, não precisa de antibiótico sistêmico. E a uveíte é obrigatório a gente fazer o uso de anti-inflamatório sistêmico, ou não esteroidal, ou corticoide, depende da causa desencadeante. E aí a gente tem que esperar os exames saírem para a gente prescrever a forma sistêmica, mas eu prefiro sempre corticoide. Reflexão das uveites. O que não te desafia, não te transforma. Por que isso para a uveíte? O desafio da uveíte é achar a causa de base. Identificar que o paciente tem uveíte é fácil, principalmente quando se trata dos especialistas, mas achar a causa desencadeante, a doença por trás, não é fácil, e principalmente gato. Gato é um desafio tremendo, porque os exames dão sempre normais, está tudo bem, mas a doença no olho está ali, o colírio faz melhorar, mas quando você tira o colírio ela volta, e aí que está o problema. A gente não tem, né? Mas e agora? O que eu faço? Cara, você precisa usar o colírio. Não tem jeito, mas precisa investigar mais. Sorologia, ultrassom, e aí vai. E a conversa com o clínico geral ajuda bastante para identificar a causa. Vamos lá, 5 minutinhos. Retinopatias, doenças da fundo do olho. Eu separei 3. A atrofia progressiva da retina, a hipertensão sistêmica e o descolamento de retina. 3 doenças. Primeira delas, descolamento de retina. A doença do carrapato faz isso numa ingratidão tremenda. Descolamento de retina, se vocês virem um olho como esse, que tem um fundo branco com um vaso sanguíneo, é clássico descolamento de retina. Além disso, vocês vão observar o quê? Perda visual. Então, esse paciente precisa de uma intervenção. E aí, tratamento de descolamento de retina. E aí, a chave do negócio é tratar de novo a causa desencadeante, a doença desencadeante, usar anti-inflamatórios tópicos e corticoide sistêmico. Corticoide sistêmico vai depender da doença desencadeante. Tratamento de descolamento de retina, desculpa, é o meu baixinho ali, enfesado. Descolamento de retina, obrigatório o uso de corticoide tópico e sistêmico. E às vezes, ou melhor, às vezes não, todas as vezes a gente faz subconjuntival também, aplica embaixo da conjuntiva. Bom, dentro das 3 retinopatias, o descolamento de retina é mais comum, mas a gente sabe que a atrofia progressiva da retina, ela é uma doença ingrata, principalmente para Cocker e Poodle. Como essas raças estão menos em alta aí, a gente é difícil já de ver o Cocker, né? Mas o Poodle ainda a gente vê bastante. Essas raças tinham muito essas doenças atrofia. Ela vai atrofiando. Então, por exemplo, aqui eu não estou vendo o sangue. Olha o vasinho sanguíneo aqui, ó. Era para estar muito largo, era para estar gigante esse vaso sanguíneo. E como não tem vaso sanguíneo, a retina morre de fome. Então, por isso que a doença chama atrofia, a retina vai atrofiando, progressiva porque ela tem uma evolução lenta da retina. Basicamente é isso dessa doença. Como é que... e esqueceram. Quando a gente observa esse reflexo de fundo, quando identifica que tem um reflexo de fundo mais intenso, mais forte do que o normal, esse paciente tem chance de ter atrofia progressiva da retina. Então, se algum dia vocês notarem o reflexo de fundo ocular do animalzinho e for mais forte do que vocês estão acostumados, fique atento, manda fazer o fundo de olho, porque talvez esse animalzinho tenha essa atrofia progressiva da retina. Perfeito? A terceira retinopatia é a hipertensão sistêmica, ou seja, pressão arterial sistêmica aumentada leva ao sangramento. Então, tá aqui um sangramento desse paciente, tá aqui uma área de lesões com pequenos sangramentos na retina, e principalmente em gato. A gente nota isso principalmente em gato. Retinopatia hipertensiva, em decorrência da pressão arterial sistêmica desse paciente. Principalmente gatos velhinhos, idosos, que acontece esse tipo de coisa. Qual a reflexão das retinopatias? O sucesso não vem quando tentamos ser perfeitos. Ele acontece quando tentamos ser melhores. Problemas de retina é bem por aí. O prognóstico nosso não é favorável, né? Ou seja, tem alguns detalhes no meio do caminho. Mas, se a gente está diariamente melhorando, se aperfeiçoando cada dia, aí sim acontece de sermos cada dia melhor. E o sucesso é decorrência desse 0,1% melhor que você seja na sua vida hoje,
e hoje vocês estão tendo a oportunidade de aumentar essa régua, vocês com certeza vão ter um índice de sucesso muito mais alto do que a média. Ser mediano hoje em dia nada mais é do que uma obrigação. Para o sucesso tem que ser ultrapassar a régua do mediano. E a última doença, deixa eu ver, não, penúltima, olho seco. Olho seco é uma doença muito diagnosticada no nosso dia a dia. Sinais clínicos de olho seco. Vou direto ao ponto. Secreção. Aqui, secreção. Olho vermelho. Para ir direto ao ponto, mais um pontinho aí para vocês. Mancha preta. 90% das manchas pretas que tem no olho é o olho seco. Se o animal está tendo diariamente secreção, todo dia o proprietário relata que está tendo que limpar. A limpeza dos olhos dos animais não é assim todo dia. É tolerável limpar todo dia. Mas se está tendo que limpar todos os dias, já tem algum problema aí, já tem algum indício. Se limpou 2 vezes ao dia, tem problema. Se limpou uma vez, tem indícios, né? Então, fique atento. Secreção, blefarospasmo, de novo, aquele olho desconfortável, o olho vermelho, que está no exemplo aqui, um olho vermelho. Que mais? Manchas pretas. Repara que esse paciente está nos 2 olhos, esse paciente do nosso lado direito superior. Os 2 olhos têm manchinhas. O cliente vê muito fácil mancha branca. Mancha preta não é fácil, não. Então, hoje, minha campanha é de divulgar a ceratite pigmentar, que é a mancha preta nos olhos. Mancha preta é péssimo para o paciente. E é claro que o teste de Schimmer tem que dar baixo. Abaixo de 14 já é indicativo. Abaixo de 10 é confirmativo de que tem doença do carrapato. Que teste de Schimmer é esse? É esse aqui, ó. É o teste que mede quanto que o animal produz de lágrima. O normal é de 15 a 25. Abaixo de 15 já tem algumas alterações relacionadas ao olho seco. Tratamento. Detalhe, eu já deixei em destaque. Tratamento para o resto da vida. Para o resto da vida tem que ter tratamento, fazer o uso, porque nós temos um índice de desistência muito alto para olho seco. 1 ano depois, 2 anos depois, o cliente volta com o olho pior do que antes e a gente alerta. Lembra? É o olho seco de novo que está manifestando. Tem que usar medicamento. Mas ele melhorou, ficou bem durante uns 3 meses, aí eu abandonei. O histórico é bem isso que a gente vê. 3 meses depois da nossa consulta, estava 100%, já tinha dado alta, já. Ele parou, porque o animal está tudo bem, não precisa mais. Mas ele voltou a manifestar o problema e quando volta pior. Qual é o tratamento? Lubrificantes, ou seja, se a gente está falando que o animal tem um olho seco, o olho seco cientificamente é o nome ceratoconjuntivite seca, a gente precisa colocar lubrificante. Lágrima artificial. E na veterinária responde muito bem aos imunomoduladores, ou seja, são eles que estimulam a produção de lágrima, porque o olho seco, em 90% dos casos, é imunomediado e os imunomoduladores, eles nos auxiliam nisso. Ciclosporina e tacrolimus são os exemplos mais clássicos. Tem pimecrolimus, tem vários outros. No mercado brasileiro só tem uns 3, ciclosporina, tacrolimus e pimecrolimus. Mas nos Estados Unidos tem mais 2 disponível para esse tratamento. Basicamente, o tratamento de olho seco é isso. É claro que, se está inflamado, eu tenho que desinflamar. E aí entra os efeitos colaterais da doença. Mas, basicamente, é isso. Olho seco, como definição, a gente precisa refletir a nossa vida. Seja você conduzido pelos seus sonhos e não carregado pelos seus problemas. Por que eu falo isso para olho seco? Porque secreção vai persistir para o resto da vida do paciente que tem olho seco. E para o resto da vida, se o cliente ficar martelando, secreção, olho seco, que doença, está martelando os problemas. Seja conduzido pelos seus sonhos. Para que você, proprietário, tem o cachorro? Para brincar, para interagir, para ter uma atividade, para ter um colo, para ter um abraço, para ter um afeto? Então, ou seja, não dê valor para os seus problemas, dê valor nos seus sonhos, no seu propósito de vida. Seja um veterinário com ousadia. Agora sim, as últimas doenças são as neoplasias intraoculares. E é esse o destino final do nosso paciente, é tirar o olho, na maioria das vezes, das neoplasias. Vamos lá, quais são as neoplasias mais comuns? Melanoma, melanocitoma, mastocitoma, linfoma e retinoblastoma. Coloquei retinoblastoma aqui para destacar o evento que vem acontecendo com o Thiago Live, enfim, Thiago da Globo, era da Globo, enfim.
Leifer. Ele, agora, recentemente, ele divulgou que a filhinha dele, de 1 ano e pouquinho, tem uma doença, um tumor no olho chamado retinoblastoma. E é isso mesmo. Pega muito a criança. Na veterinária, felizmente, essa doença não é tão comum. A mais comum de todas é o melanoma e o mastocitoma. O melanocitoma, ele pode antever o melanoma. Então, melanocitoma, cadê a nossa régua? Aqui, o melanocitoma vai, com o passar dos anos, se desenvolver para o melanoma, tá? Então, fica atento. O que é isso? São manchas brancas, são nódulos brancas, não, desculpa, manchas pretas, são nódulos preto dentro do olho, que desenvolve muito comum no gato. Por isso que eu coloquei o gato aqui para nós. Ah lá, ó, um paciente canino com mastocitoma. Repara, bilateral. Esse olho e esse olho. Os dois tinham tumor. Esse olho de cá, o que eu estou em destaque maior aqui, ele não enxergava nada. Nesse outro lado, nesse lado de cá, com uma setinha, ele enxergava. Então, nós optamos por enuclear esse olho que não enxergava e apenas retirar esse tecido, né, supostamente neoplásico. E aí identificamos que era um mastocitoma. Esse paciente veio a óbito em 3 meses. Infelizmente, o mastocitoma foi bem agressivo nesse paciente. Aqui um outro paciente que tinha, né, a queixa do proprietário era esse olho tá preto, tá mais enegrecido do que o outro, e nunca foi assim. O clínico geral olhou, não identificou nada, mas ó, vamos encaminhar. Nós identificamos aqui uma catarata, ó, o início de uma catarata. Ah, é? Deixa eu pôr para dilatar. A hora que dilatou, identificamos um pretinho atrás dessa íris, nessa região. Pedimos um ultrassom e estava lá atrás do cristalino, lá no segmento posterior do olho, uma neoplasia. Suspeita, melanoma. Conversamos com o cliente, o acesso cirúrgico não permitia que a gente tirasse apenas a neoplasia, não dava para tirar só ela, teria que tirar o olho como um todo. E aí fomos lá e tiramos o olho, está aqui, não está dando para ver direito na imagem, mas deu um melanoma intraocular. Felizmente, melanoma intraocular, ele só aumenta de volume ali dentro dos olhos, leva a perda visual, vai aumentando, leva a glaucoma e tal, mas não repercute, não sofre metástase. Então, ou seja, ele fica muito localizado ali. Tirou, acabou o problema. Um outro paciente com outro melanoma, nesse paciente ele tinha reflexo de pupila, tinha um cenário de visão, que a gente optou por tirar, então tá aqui, isso aqui era a massa, e aqui era um pós-operatório imediato. Nós retiramos essa massa intraocular, e deu melanoma, deu melanocitoma nesse paciente. Reflexão das neoplasias. Se você esperar condições perfeitas, nunca vai fazer nada na sua vida. E eu falo, tanto nos casos de neoplasias, cara, vamos deixar, vamos ver a condição perfeita, vamos tirar um planejamento cirúrgico, microcirurgia. Cara, neoplasia a gente não precisa esperar condições perfeitas. Vai lá e tira o quanto antes e, dependendo da sua suspeita, peça uma punção biópsia aspirativa, mas assim, não deixa de fazer nada, não. Faça alguma coisa. E aí a reflexão que eu trago da minha vida é, quando eu decidi mudar a minha vida, eu queria ter, eu quero ter uma casa, eu quero ter um apartamento, eu quero ter uma condição confortável para poder sair da casa dos meus pais. E aí, ou seja, cara, desse cenário, nunca vou sair da casa dos meus pais, porque a tendência da casa dos meus pais era eu sempre melhorar. E aí eu falei, nunca vou sair daqui, então eu tive, nunca espere as condições melhores. Saia da sua casa com apenas um colchão, é o suficiente para você sair da casa. Beleza. Gente, falei demais, invadi o horário do colega. Fica aqui os meus contatos, a minha aula. O meu baixinho já está energizado aqui. Vem cá, você quer participar da aula? Então vamos lá. Aqui o meu baixinho. Esse é o meu baixinho aqui que ficou latindo. Patrick, se tiver alguns minutinhos para perguntas aí, estou disponível. Tem aqui meus contatos. Eu vou destacar um contato aqui para vocês. Aqui a gente faz algumas lives, faz algum conteúdo técnico, posta para os colegas veterinários. Então, tem até no YouTube também. Fique à vontade lá. A gente tem mais algumas perguntinhas aqui, eu vou ligar.
Vamos lá. Falei demais, hein, Patrick? Pô, que isso, mas foi maravilhoso. Bom, pessoal, a gente vai fazer algumas perguntas agora e como a gente fez com os outros palestrantes, por causa do tempo, para manter a organização aqui com vocês, tudo certinho, a gente vai postar no Instagram, a gente vai fazer uma postagem respondendo algumas das outras perguntas também. Mas agora a gente pode pegar algumas aqui. Deixa eu ver uma legal aqui pra gente pegar. Aqui, ó. Da Maria Laura. A ceratoconjuntivite seca pode ser secundária à úlcera de córnea profunda curada. Ao contrário, o olho seco leva à úlcera de córnea. A úlcera de córnea não leva ao olho seco, tá? A úlcera de córnea não leva ao olho seco. Alguns medicamentos que se usa durante a úlcera de córnea, a atropina, ela pode ser utilizada para úlcera. Ela diminui a produção de lágrima. Antibióticos orais, enrofloxacina, pode diminuir a produção de lágrima. Então, ou seja, as medicações têm o um efeito colateral, como a diminuição da produção de lágrima. Mas, propriamente dita, a úlcera não leva ao olho seco, mas ao contrário é verdade. O olho seco leva à úlcera. Perfeito. Continuando aqui, deixa eu ver mais uma. Deixa eu ver a última aqui. Ó, mais uma bem legal da Maria Laura. Animais atópicos costumam apresentar alguma alteração ocular? Olho seco. Vamos lá, regra geral, todo animal, todo não, vai. 80% dos animais que têm olho seco têm algum tipo de alergia tópica na pele, porque é imunomediada. Então, alergia imunomediada, olho seco imunomediado tem muito a ver. Inclusive, os casos graves de olho seco a gente trata com apoquel. Então, ou seja, o apoquel melhora a produção de lágrima. Perfeito. Ó, a gente tem uma. Acho que a gente pode fazer a Ah, última. ela perguntou não só da alergia, ela perguntou. Repete a Da- pergunta. Ela perguntou se alguma. Não, se a um animal atopia leva. atópico. Isso. Beleza, é olho seco. E aí é claro que o olho seco pode, o animal coçar, gerar úlcera. Mas a úlcera não vem da atopia, tá? Perfeito. Deixa eu ver aqui mais uma. Eu achei aqui uma bem legal sobre glaucoma. Não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas ela perguntou como que você define o plano cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico diante ao glaucoma. Beleza. Atualmente, assim, eu não tenho muitas opções de cirurgia. Atualmente, eu só tenho a válvula, são shunts, disponível no meu cenário, no meu mercado. Então, ou seja, eu não. Quando que eu vou fazer a cirurgia? Primeiro, eu tenho todos os colírios. Todos. E, por exemplo, o paciente chega para mim com pressão alta. Pressão alta significa acima de 25 milímetros de mercúrio. Ele sai da clínica abaixo de 25, usando o colírio. Então, ele fica internado, beleza, vai embora para casa com pressão baixa de 25, abaixo de 25. No outro dia, ele volta. Pressão tá baixa? Beleza, daqui 3 dias ele vai voltar. Pressão tá baixa? Beleza, daqui 7 dias você vai voltar. Se eu começar a notar que a pressão começou a aumentar, e aí eu já me preocupo a partir de 21 de pressão, eu já começo a me preocupar, e aí eu vou trocando os colírios. E vou vendo qual que são os melhores. Se eu tô vendo que com colírio não tá resolvendo, eu já tô alertando o cliente, ó, esse paciente é um forte candidato a entrar em cirurgia, e a única cirurgia que eu tenho disponível são as válvulas. Então, esse é o meu protocolo que eu faço para decisão se vai para cirurgia ou não. Primeiro colírio, por último de todos, a cirurgia. A cirurgia, a gente consegue aumentar a longevidade de visão, Uhum. tá? E é claro que as cirurgias que eu falo quando o animal tem a visão. Quando não tem a visão, o meu planejamento cirúrgico é dor. Se o animalzinho tem dor, se tem desconforto, dorme de olho aberto por causa do aumento de volume, aí a gente vai para o plano cirúrgico de fazer a cirurgia, seja ela prótese, seja ela enucleação, seja ela ablação. Todas elas eu indico, todos têm prós e contra. Quem define, eu dou ênfase para a prótese. Eu gosto muito do resultado da prótese, é simples e objetivo, e o cliente fica muito satisfeito com a estética. Perfeito. Ó, eu encontrei o nome dele aqui, é o Felipe Costeira, ele que fez essa pergunta. Show de bola.
Acho que é a última aqui que a gente pode estar fazendo é da Beleza. Giovana Pedroso Vicente. Ela é relacionada ao glaucoma também. Qual o tratamento indicado em caso de glaucoma para animais de difícil manejo? Hum, caramba. Em hipótese nenhuma, a válvula. A válvula, cirurgia, esquece. Porque fez a cirurgia, não é que vai fazer a cirurgia vai parar. Não. É colírio. Não tem o que fazer nesse paciente. Por exemplo, eu tinha, né? Ele veio a óbito. Ele tinha glaucoma, ele respondeu bem aos medicamentos no começo, depois de 3 meses ele não conseguiu mais responder aos colírios. E aí a gente tinha indicação. Mas ele era muito bravo, ele não deixava medir pressão direito, ele só obedecia 2 pessoas da casa, ele era um pastor alemão, mas muito bravo. E eu falei para o cliente, falou, ó, é o próximo passo para ele vai perder essa visão, a gente não sabe quando, mas ele vai, pela evolução aqui muito rápida, o próximo passo para ele é cirurgia. Só que eu sou bem sincero, a cirurgia não vai dar certo para ele, porque ele não colabora. É um paciente que não colabora e eu preciso ficar perto, preciso enxergar, preciso colocar a lâmpada de fenda. Esse paciente não deixava fazer os exames específicos. Então, eu contraindiquei para esse paciente. Entendi. Não, perfeito. Ó, Fabrício, tem mais algumas perguntas, mas acho que a gente pode deixar para outra hora. Perfeito, perfeito. Bom, é isso. O Pessoal, tem. pessoal tá todo mandando mensagem, agradecendo aqui pela palestra. Então, palestra boa demais, maravilhosa essa palestra, amei. Muito obrigado, a palestra é maravilhosa, amei tudo perfeito, excelente, obrigada. Muito didático, obrigado pela palestra perfeita, todos lhe agradecendo. E, bom, eu lhe agradeço também, Fabrício. Desde o início você está junto com a gente aí, foi nossa palestra junto conosco lá no início da Lapa. E hoje é um dia muito Verdade. feliz, num evento como esse aqui. A gente Verdade. nunca imaginou, né, estar aqui num dia como esse, mas é uma coisa muito feliz, que traz uma alegria enorme pra gente. Ter uma pessoa como você hoje aqui é de imensa alegria, e o tanto de conhecimento como você sempre traz e trouxe hoje é uma coisa que cativa e encanta a todos que estão assistindo aqui. E com Perfeito. certeza hoje foi maravilhoso. Obrigado. Espero que eu faça diferente. Essa palestra, assim, eu já tinha uma noção, mas montei, ela deu o meu melhor aí para montar nos slides. Caprichei nos slides aí para fazer a diferença na vida de vocês, porque vocês são pessoas que fazem acontecer. Então, vocês, de todas as ligas participantes, vocês fazem acontecer, porque vocês precisam de conhecimento. E vocês vão lá e fazem acontecer essas educações, esse conhecimento para vocês. Então, parabéns pela atitude de vocês, parabéns pelos participantes. Espero que eu possa ter elevado um pouco o nível da régua de vocês. Se eu, não, se eu não conseguir fazer isso na forma técnica, com oftalmologia, que pelo menos as frases sejam as frases inspiradoras para a vida de vocês. Com toda certeza. Ó, e pessoal, os contatos do Fabrício estão todos aqui embaixo da palestra, né? Do grupo da Oftalmo Center Vet, a Oftalmo Perfeito. Center Vet Clube, que tem várias postagens, tem os grupos de estudo lá, né? Tem as lives no Instagram. E o pessoal do Fabrício também, para quem quiser conhecer o participante especial, o Freedom aí que participou, né? Ele está aqui querendo brincar, chegou o horário dele. Mas é isso, Fabrício, eu lhe agradeço imensamente. Você está sempre convidado a voltar. Tá joia. Então, Obrigado, Patrick. é até emocionante para todos nós aqui, é uma alegria enorme. Agradeço mais uma vez por tudo e por estar aqui com a gente hoje. Show de bola, Patrick. Obrigado, tá tudo de bom para vocês, gente. Obrigado. Aproveita aí a Obrigado, próxima Fabrício. palestra. Bom, então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente só vai dar uma pausa agora. Daqui a pouco a gente já volta com um parceiro nosso para apresentar para vocês algo legal aqui. Eu peço só uns 2 minutinhos para a gente organizar e já começar a apresentar junto com vocês aqui. Tá bom, pessoal? Já já a gente volta, hein? Fica ligado. A gente vai continuar nesse mesmo link aqui também, hein? Ó, a lista, inclusive a lista já foi passada aí para vocês aqui no chat. Acho que é desse lado. Foi passada aqui no chat para vocês. Vocês já podem assinar. A palavra-chave é visão. Eu deixei tudo aqui bonitinho. Vocês têm mais 20 minutos aí para assinar, tá tranquilo? Então já vão assinando e esperando aqui o nosso parceiro para entrar. Então é isso, pessoal.